Olá, pessoal, que bom! Estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo, falando da essência do nosso servir a Deus, do nosso cristianismo, até que nada mais importe quando toda a nossa vida inteiramente, integralmente está consagrada ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar. E hoje nós vamos ver o estudo número 2, dando continuidade a esta série iniciada semana passada. Embriagados com o quê? O sentido de embriagados aqui é distração, que foi uma coisa que a gente destacou no estudo da semana passada. Tá ok? E eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse nos acompanhando nesses estudos, que você abra o seu coração para receber do Espírito Santo o entendimento que é necessário, e eu tenho certeza que a sua vida será uma bênção, ok? Não esqueça de dar o seu like, de deixar o seu comentário, tá bom? Porque isso ajuda a expandir a notificação do nosso trabalho para mais pessoas, tá bom? E eu agradeço por isso. Vamos lá. O que nos afasta da comunhão com o Senhor? Pecado e distração. Pecado é pecado. Ele quebra a comunhão, e sem arrependimento eu não consigo retornar àquela comunhão pessoal, vibrante, com o Senhor Jesus. Mas distração é algo assim mais subliminar, porque inicialmente a distração não tem aquela cara de pecado, não é aquela coisa impactante. É algo que vai minando devagarinho a nossa comunhão com o Senhor, a nossa prioridade que é dada a Ele, essa vibração, esse incêndio que é necessário na nossa vida. E a distração me leva para longe do alvo, porque o alvo da vida cristã é Cristo, o Senhor, o cabeça da igreja. Não é a religião, não é a placa, não é o serviço, a obra do ministério, é Ele. E a gente tem uma dificuldade enorme de entender esse tipo de coisa. E há uma ordem estabelecida pelo Senhor que diz amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o entendimento. É o início de tudo. É o primeiro degrau de tudo na nossa vida cristã. Mas eu não sei por que a questão do ativismo, a questão da rotina, a questão de você fazer alguma coisa, parece que vem em primeiro lugar. A ordem normal estabelecida por Deus não é essa. Em primeiro lugar é Ele mesmo. Porque é estando em comunhão com Ele, recebendo dEle a graça necessária, é que eu vou fazer alguma coisa. Porque senão a motivação já vai começar a ficar corrompida. E Deus não vai aceitar aquilo como uma motivação corrompida. E é essa motivação correta diante de Deus que é a essência do cristianismo. Ok? Eu tenho que gastar um tempinho para pensar sobre estas coisas. Ok? E o grande mandamento está lá em Mateus 22, 34, 40, que você pode ler aí na sua Bíblia, e você vai ver. Jesus
o Senhor tem que ser a prioridade na minha vida, e não a minha sobrevivência, a correria da sobrevivência, a correria do ativismo. Não é isso que é a prioridade na minha vida, mas é amar a Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala de símbolos que retinem, não é? Sinos que ficam vibrando. O que quer dizer isso? Um barulho que incomoda, mas que não tem unção. Esse que é o detalhe do negócio. O que nós precisamos é da verdadeira unção de autoridade na nossa vida, para que, como canais do poder de Deus, a gente consiga ser relevante na nossa geração. Por isso que a Bíblia diz, não é por força, não é por vontade, mas sim pelo meu espírito. É aquilo que Paulo disse, agora Cristo vive em mim. É Ele se movendo através da minha vida. Eu sou apenas um canal. E Ele manifestando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder através de mim. E eu não posso ficar distraído e pior ainda, ser negligente com relação a esse chamado na minha vida. Em primeiro lugar é o meu relacionamento com Deus, essa intimidade pessoal, experimental que eu tenho com Ele, ok? E na verdade toda distração ela traz esfriamento e indiferença, e isso me leva para longe da comunhão, e eu acabo errando o alvo. E aí todo o meu serviço, que às vezes até por boa intenção, ele perde a unção, o poder, porque tudo é espiritual. Eu tenho que entender isso. Eu não posso resistir a esse ordenamento divino, porque a nossa alma é enganosa, a gente tem que tomar cuidado, a gente mentaliza, a gente raciocina e a gente justifica, mas na verdade a gente está se escondendo atrás das nossas justificativas. E o Espírito Santo não vai usar com poder canais que têm esse tipo de atitude. Essa ficha tem que cair na vida do cristão, porque Deus tem um chamado específico para cada pessoa, mas o coração tem que estar alinhado para ele poder se mover na nossa vida. E a gente se esquece, nós temos uma memória curta com relação àquilo que Deus já fez na história da humanidade, começando lá em Gênesis. A gente se esquece, a gente não dá atenção, a gente não dá valor, e na correria da vida, na correria da sobrevivência, a gente não gasta tempo com a palavra de Deus, que é o registro dos fatos, da realização de Deus, do poder de Deus. Isso é para animar a nossa fé, isso é para nos fortalecer e encher o nosso coração de esperança e de confiança. Nós temos um histórico factual para se apoiar, e a Bíblia serve para isso, como base, como fundamento, né? Como amparo que me sustenta, como alavanca que me empurra para frente. Mas quando eu não dou atenção para aquilo que está na palavra de Deus, eu fico alheio a tudo isso. E quem vai ficar indiferente e frio sou eu. E a Bíblia também diz que eu não devo sobrecarregar o meu coração com as preocupações da sobrevivência, do dia a dia, da rotina da vida. Deus vem em primeiro lugar.
Deus vem em primeiro lugar. Eu tenho que me convencer disso, e essa convicção tem que estar forte no meu coração, porque senão as 24 horas do dia serão ocupadas com a minha sobrevivência. E o que sobra para Deus? Nada, ou muito pouco. E eu não posso me lembrar de Deus só quando houver uma necessidade. Quando vem um problema, uma dificuldade, um desafio, aí você lembra de Deus. Mas Deus se sente menosprezado com esse tipo de atitude. Ele só lembra de mim quando precisa. Mas Ele não coloca na vida, Ele não coloca na vida dele que eu sou a prioridade na vida dele, porque eu sou a fonte de todas as coisas. E é em comunhão comigo, é em relacionamento comigo que eu vou operar maravilhas na vida dele e através da vida dele. Essa é a equação do céu. Não tem outro jeito, não tem um atalho, não tem um plano B, não tem uma alternativa para isso. Cada um vai ter que trilhar esse caminho. Não importa quanto tempo de cristianismo você tem. É sempre assim, porque com o passar do tempo, a gente tende a se acomodar com a rotina religiosa. E nós não podemos permitir isso. O primeiro amor tem que estar vibrante no nosso coração o tempo todo, colocando o Senhor em primeiro lugar, ok? Porque é uma coisa terrível, os desejos da carne, os interesses carnais, eles são de curto prazo, são materiais, são perecíveis, passa, não permanece. Ok? E eu não posso ficar escravo dos meus sentidos. Aliás, Deus precisa libertar os meus sentidos, alinhar os sentidos da minha alma, do meu corpo, para que eu seja um canal e um instrumento de Deus na minha geração. Mas se os meus sentidos estão aprisionados em alguma dependência, em algum desejo exagerado, eu vou ficar dividido. E aí fica difícil para o Espírito Santo me usar. E eu tenho que tomar cuidado com essa coisa do prazer, do entretenimento, como se isso fosse o motivo da minha vida. Não é. Não tem nada de errado em você descansar, tirar umas férias, fazer um passeio, não tem nada de errado com isso, mas quando isso se torna a prioridade na tua vida, aonde que ficou o Senhor? Em segundo plano, terceiro plano? Nós precisamos tomar cuidado, porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira vibração da nossa vida não vem do entretenimento, mas vem de uma vida espiritual no altar. A alegria da tua salvação, Senhor, a vibração do Espírito Santo na minha vida, incendiando a minha vida. E não se divertindo por aí. Aliás, se divertir por aí pode entrar por caminhos de morte, de maldição. Aí o pecado entra e as consequências vêm. E nós precisamos tomar cuidado com isso, ok? E nós temos exemplos na Bíblia. Noé mesmo é um exemplo. Depois do dilúvio, ele planta uma vinha, aí ele faz o vinho, toma o vinho e fica bêbado. E acontece um problema seríssimo. Você pode ver lá em Gênesis 9. A gente tem que tomar cuidado, até a bênção pode virar um problema na nossa vida. Se você não sabe lidar com aquilo, se você não tem sabedoria para lidar com aquilo. A Bíblia diz que, para uma pessoa que não tem sabedoria, a prosperidade se torna um laço. É como barata no melado, ele não sabe, se perde, porque não sabe lidar com aquilo. Então, antes da prosperidade, nós precisamos de uma vida de temor a Deus, uma vida cheia da sabedoria do Espírito, para que a prosperidade não nos aprisione. Porque nós não estamos aqui para servir a Mamon, ao dinheiro.
Nós estamos aqui para promover o reino de Deus. Então, a questão da motivação, ela é importante, a questão do propósito, da bênção de Deus na minha vida é importante. Muitos foram curados por Jesus, muitos milagres de cura, mas para onde que foram aqueles que foram curados? Quantos seguiram Jesus? Quantos se transformaram em discípulos de Cristo? Uma minoria. Então, até a bênção de Deus na vida daquele que não presta atenção nas coisas, que não tem uma consciência sensível, a bênção se transforma numa pedra de tropeço e de julgamento. Eu tenho que tomar cuidado com isso, ok? E nem tudo que é lícito convém à minha vida espiritual. É lícito, não há nenhum problema, não é um crime, não é um pecado escandaloso. Mas, se aquilo que é lícito não me convém, vai me derrubar. Vai acabar sendo uma pedra de tropeço na minha vida. Porque o que o verbo convém quer dizer? Aquilo que é útil para Deus, aquilo que é apropriado para a minha vida espiritual e para ser um canal de Deus na minha geração. É isso que tem que vir em primeiro lugar. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Mas se o lícito só convém para o egocentrismo da minha alma, é pedra de tropeço na minha vida. Eu tenho que prestar atenção nesse tipo de coisa, porque senão eu perco o alvo. Aí a essência vai embora. A bênção de Deus na minha vida, que poderia ser um instrumento maravilhoso para proclamar o Evangelho na terra, acaba me amarrando, acaba sendo um laço na minha vida, uma armadilha do diabo, por causa da minha alma desalinhada, porque eu não estou tratando com a minha alma, eu não estou alinhando a minha alma, a essência que é Cristo na minha vida está ficando de lado. E isso pode se transformar numa grande frustração, ok? E ali na passagem de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35, Jesus discute o preço do discipulado. Eu não vou ler o texto porque é grande, você pode ler na tua casa. Aliás, eu recomendo que você leia, que você ore, que você medite a respeito dessas coisas. Jesus, para resumir o que ele está falando, se você não renuncia a tudo que tem, você não é digno de ser meu discípulo. É muito radical. É o próprio Senhor falando isso na palavra. Aí vem família, aí vem propriedades, aí vem dinheiro, aí vem posição social, aí vem um monte de coisa para fazer. Mas se você não pode abrir mão dessas coisas para servir a Cristo, como é que você vai ser um discípulo? Isso aconteceu na vida do jovem rico. O Senhor falou para ele alguns mandamentos que ele deveria cumprir para ser salvo. Ele estava falando com um judeu. Ele disse: eu cumpro isso tudo desde a minha mocidade, com uma certa soberba religiosa. Jesus falou: que bom, hein? Mas tem uma coisa, tem mais uma coisa. Ele falou: não, tudo isso aí eu já cumpro, desde a minha mocidade. Jesus falou para ele: tem mais uma coisa, vai, vende tudo que tem, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. Aí pegou, aí enroscou o negócio. Não, ele sentiu que era muita coisa para se dispor, né? Para abrir mão. Virou as costas e foi embora. Esse é o preço de seguir a Cristo. Você tem que estar rendido, consagrado a Ele, disposto e disponível para ser usado por Ele,
de acordo com o plano que Ele tem, não conforme eu quero. Então isso tem um preço, esse preço tem a ver com o meu egoísmo, com o meu egocentrismo, que eu tenho que quebrar na minha vida para estar disposto e disponível, porque senão nunca eu vou servir a Deus. E falando de embriaguez, nós aqui na apostila levantamos 5 que são importantes, mas a lista não acaba por aqui, ela é maior, mas vamos ficar nesses 5. Vamos só citá-los, ok? E depois nós continuamos o estudo a semana que vem. Primeiro, prazeres carnais. Pecado. Eu não posso ficar preso em pecado. Pecado não pode se tornar um hábito na minha vida. Essa coisa da concupiscência, da luxúria, que é uma cobiça desmedida por prazeres sensuais e por bens materiais. Eu não posso deixar isso dominar a minha vida, porque isso vai me levar para longe da comunhão. É um tipo de embriaguez. Mas tem outro, a prosperidade financeira. Se Deus coloca prosperidade na tua vida e você não sabe lidar com ela, você se perde, porque o dinheiro abre portas para os prazeres e para os pecados. É o dinheiro. E eu tenho que saber lidar com o dinheiro não pode me escravizar. O dinheiro deve ser usado para a glória de Deus, e a glória de Deus só é estabelecida quando pessoas são abençoadas, quando a eternidade delas está sendo trabalhada. O dinheiro não pode ser só para satisfazer os meus desejos. Você se perde com isso, ok? Porque o dinheiro acaba te levando para uma posição de arrogância, de soberba. E aí você se perde pelo caminho, ok? De independência, né? Você acha que não precisa de Deus, você tem dinheiro. O que o dinheiro pode fazer, você faz. Aí você se esquece de Deus e numa curva da vida você pode precisar de Deus, e aí você vai ser envergonhado. Então tenha um coração humilde, seja simples, seja tranquilo, simplifique a tua vida. Você vai saber usar o seu dinheiro para deixar um legado para a tua família, mas o seu dinheiro vai ser um instrumento de bênção para promover o Evangelho na terra. Ok? O outro seria posição. Aí tem a ver com a soberba. Uma posição, você não sabe lidar com ela, é posição de liderança, sucesso, êxito, visibilidade, e você não sabe lidar com o seu ego, e isso vai ser uma pedra de tropeço. A gente tem que ser humilde, simplificando ao máximo a nossa vida e não se achando arrogante, querendo dominar a igreja, dominar as pessoas. Só você é importante, só você é o máximo. Isso aí é loucura, isso não tem nada a ver. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. É lógico que Deus vai levantar lideranças, mas a liderança não pode ser neófita, imatura. Ela tem que ser experimentada para não deixar que essa artimanha da soberba que o diabo usa venha trazer escândalo na minha vida. Eu tenho que saber lidar com isso também. O outro ponto, o ativismo ministerial. De que adianta você trabalhar feito um louco, mas você não tem comunhão com Deus, você não gasta tempo com Ele. Trabalha. Até parece que você vai ser salvo porque trabalha muito. Será? Não, não é assim que funciona. É como salvo, rendido aos pés do Senhor, que é o cabeça da igreja, é que eu trabalho. E não é na minha força, é na unção do Espírito. E não é fazendo o que eu quero, mas o que Ele quer. Então, você tem que estar numa comunhão, orando,
aquietado diante de Deus para que Ele te dê direção. Porque eu tenho que ser fiel aonde Deus quer, e não aonde que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não é assim. Então nós temos que tomar cuidado com esse ativismo. E um ativismo sem amor, fazendo como para o Senhor, não tem validade diante de Deus. Vai ser queimado no tribunal de Cristo, porque está com a motivação errada. Preste atenção nessas coisas, nós temos que parar e pensar sobre isso. E por último, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, a família. Ok? Aqui a gente tem que entender que a família não está acima de Deus. Você consegue digerir isso? Que Deus está acima de todas as coisas? Porque senão a família me prende. Eu não consigo servir a Deus, porque toda hora eu estou envolvido com a família, satisfazendo os desejos da esposa, dos filhos, lutando pelas necessidades da família, e eu não consigo fazer mais nada. Espera lá, tem alguma coisa aí estranha, né? Deus tinha comunhão com Adão quando ele estava sozinho no jardim do Éden. E ele não criou Eva para chamar a atenção de Adão e roubar a comunhão dele. Pelo contrário, ele falou assim: o meu plano não será completo se eu não trouxer uma ajudadora idônea para o Adão. Aí o Adão vai ter família, eles vão se multiplicar e eles vão dominar a terra, porque não tem como dominar a terra o Adão estando sozinho. Então, a família deve ser um instrumento ministerial e não uma coisa que me prende e impede de seguir a Cristo ou de servir a Cristo. Porque, na verdade, salvação é pessoal, não é coletiva. Cada um vai ter que se acertar com Deus. Cada um vai ter que crer no Evangelho para ser salvo. Agora o pai e a mãe vai ministrar para os filhos, e o pai e a mãe vai usar toda a família para promover o Evangelho na terra. Essa é a perfeita vontade de Deus. E não uma família que prende e trava. E Paulo fala disso ali em Coríntios, não é? Capítulo 7. A família como instrumento ministerial. Pai, a mãe, os filhos, todos servindo a Cristo. Cada um fazendo uma coisa. Um é músico, o outro é pastor, o outro é evangelista, o outro mexe na informática. Todos usados para servir a Cristo. A família anda em unidade. Agora, uma família dividida, um vai, o outro não vai, um levanta, o outro é contra. Casa dividida não se sustenta. E Deus fica limitado para usar aquela família em prol do Evangelho. Ok? Bom, que você medite nessas coisas, gaste tempo com isso, tenha um coração humilde para pensar nessas coisas que nós estamos trazendo aqui. E deixa o Espírito Santo quebrar paradigmas na tua vida e mudar o teu coração, o teu entendimento. Você vai ver que diferença tremenda Deus vai fazer na tua vida, ok? Você vai ser uma bênção na terra, nesta geração na qual Deus te colocou. Você não está aqui por acaso, ok? Tenha uma semana maravilhosa, vitoriosa, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.